Oi, crianças, boa tarde, tudo bom? Vamos começar nossa aula então. Hoje, quinta-feira, né? Mais uma vez a prof está em formação, mas a aula estará disponível aqui para você, está disponível aqui para vocês no nosso mural, para vocês assistirem e fazer as atividades do dia, tá bom? Então, hoje é quinta-feira, nós teremos aula de matemática e de arte. Vamos começar com o livro de matemática, é aqui na página 16, tá? Página 16. Procurem aí. Nós paramos aqui na história dos números. Na última aula nós vimos um pouquinho sobre a história dos números, como que as pessoas lá no início, na época das cavernas ainda, como eles quantificavam, como eles contavam as coisas, eles marcavam nos ossos. Depois começaram a dar nós em cordas, usar pedrinhas para contar quantos animais estavam pastando, para depois no final do dia saber se algum sumiu ou não. E aí foram surgindo diferentes versões de numeração. A numeração egípcia, a numeração romana, que ainda utilizamos hoje, né, em algumas situações, principalmente quando falamos de séculos, né? Século X, século XX, século XXI, nós usamos as numerações romanas. A numeração maia, até chegar na indo-arábica, que é a que nós utilizamos, que também sofreu modificações com o tempo. Ó. No século XII, o número 5 era assim. No século XIV se transformou nisso. No século XV já ficou bem mais parecido com o 5 que nós conhecemos. E no século XXI, aqui a versão que nós hoje utilizamos. Isso também não significa que daqui a alguns anos, algumas décadas, centenas de anos, sei lá, a gente não vai ter uma nova forma de representar os números. Então, os números que usamos hoje podem lá no futuro ser de outra forma de escrever os números. Porque tudo está em constante mudança. Nada é fixo, nada é eterno. Tá bom? Já encontraram aí página 16? Vamos lá então. Então, nós vamos continuar nossas atividades, identificando onde e como os números são usados no dia a dia, tá bom? Então, eu vou lendo as questões devagarzinho e aí vocês vão tentando completar, tá? Na medida do possível, eu vou explicando para auxiliar vocês. Complete as frases. Os números são usados para contar. Ok. Um time de voleibol é formado por tantos jogadores. Essa informação aqui é interessante. Provavelmente vocês não vão saber quantos jogadores tem num time de voleibol. Então aqui vocês podem pesquisar, tá bom? Não vou dar resposta, mas vocês podem pesquisar na internet ou perguntar para alguém aí da família, se talvez já saiba. Um time de voleibol é formado por... Aí você vai colocar quantos jogadores formam um time de voleibol. Em cada mão tenho tantos dedos. Facinho, né? Nas duas mãos tenho tantos dedos. B. Os números são usados para medir, tá? Então, ó, aqui na letra A, nós vimos que os números são usados para contar. Contar, quantificar. Contar é o mesmo que quantificar. Um bolo, dois bolos, três e assim vai. Isso é contar. Já na letra B, ele está falando que os números são usados para medir. Medir o quê? Ixi, várias coisas. Altura, peso, tempo, né? Vamos ver então. Dizemos que é meio-dia. Olha só, presta atenção, hein? Isso aqui é importante. Dizemos que é meio-dia no momento em que o relógio marca tantas horas. Que hora será essa que a gente fala que é meio-dia? Oh, que hora é? Meio-dia. Mas que hora será essa no relógio? Tá? Se para ir da cozinha até o quarto, Marcelo dá 10 passos, então para fazer esse trajeto com ida e volta, outra informação importante para você achar a resposta, ele dá quantos passos? Presta atenção, hein? Para ir até a cozinha, o Marcelo, do quarto até a cozinha, não, da cozinha até o quarto, o Marcelo dá 10 passos. E se ele vai até o quarto e volta de novo para a cozinha, quantos passos ele vai dar? Essa aqui é de reflexão, hein? É de pensar. Pensa com cuidado, lê para você entender o que está pedindo, tá bom, gente? Letra C. Os números são usados para indicar ordem e posição.
Os números nós usamos para ordenar as coisas. Uma fila, por exemplo. Ah, eu sou o sétimo na fila do banco. Ah, estamos no quinto mês do ano. Entendeu? Os números ajudam a ordenar e a mostrar a posição de alguma coisa. Os números são usados para indicar ordem ou posição. Beleza. Linha, para responder, é o sexto mês do ano. Esse espaço você vai escrever qual é o sexto mês do ano. Tá? Nós já estudamos os meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 12 meses. Mas qual é o sexto mês? Nessa sequência aí de meses, qual é o sexto mês? A medalha de ouro é reservada para o atleta ou a equipe que conquistar o pontinho, pontinho, lugar. E aí, a medalha de ouro é dada para quem? Para o atleta ou equipe que conquista qual posição na chegada? Você vai colocar aqui, tá? Lembrando que estamos falando de ordem ou posição, então você vai ter que usar o travessãozinho e o pontinho, tá? Por exemplo, oitavo, não é só o 8. Você tem que colocar o tracinho e o aqui. Oitavo. Décimo, 10, tracinho, o. Tá? Isso aqui representa ordem e posição. Não é 1, 2, 3, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, é assim que a gente usa os números quando vamos indicar a ordem ou posição, tá bom? Números ordinais. Usamos travessãozinho e o O do lado para indicar a ordem ou posição, tá bom? Nós vamos estudar mais isso depois, tá bom? Letra D. Os números são usados para codificar. Então, os números também servem para dar... servem como código. Eles têm uma função de codificar. Por exemplo, o código de descagem direta à distância da cidade de Bento Gonçalves, no estado do... Eu quero saber qual é o estado que fica a cidade de Bento Gonçalves. Essa aqui é uma pesquisa também, tá? Vê se alguém da família sabe a resposta, se não, vai lá no Google e pesquisa. Qual é o estado que fica a cidade de Bento Gonçalves? Eu quero o nome do estado. O código de descagem direta à distância, o DDD, da cidade de Bento Gonçalves, no estado de... é 54. Então, quer dizer que o DDD de Bento Gonçalves é 54. Quero saber aqui o estado onde fica a cidade de Bento Gonçalves, tá? Então, o número 54 está sendo usado como um código. No nosso estado não, na nossa cidade, nós usamos o 66, o 66. É o nosso DDD. É o nosso código de descagem rápida. Descagem direta, aliás. Toda ligação, a gente usa o 66. No Cuiabá já é o 65, tá? Então, muda, varia de cidade ou de região para região. O Código de Endereçamento Postal, o CEP, do Museu de Arte de São Paulo, conhecido como... Como será que o Museu de Arte de São Paulo é conhecido? Mais uma pesquisa aí, ó. Pesquisa aí no Google. Como que é conhecido o Museu de Arte de São Paulo? Você vai escrever aqui, tá? Para completar a questão. O Código de Endereçamento Postal, CEP, do Museu de Arte de São Paulo, conhecido como E01-310-200. Então, aqui nós temos o CEP. O CEP também é uma sequência numérica, é um número, que é um código. É o código que nós chamamos de CEP, tá? O número da nossa casa é um código também, é um número usado como código, porque cada casa tem o seu número, e aquele número ele indica a sua casa. Então, ele é particular, ele é bem pessoal mesmo, é da sua residência, da sua casa, tá bom? Então, responda essas questõezinhas aí. As que você não conseguir responder, pede ajuda. E, se não tiver ainda, mesmo assim, alguém que saiba a resposta, vai lá na internet e pesquisa, tá bom? Não tem segredo. Vamos descer aqui no sistema de numeração decimal. Vamos saber o que é isso? Número de sistema de numeração decimal. São os números que nós usamos. Todos os números que nós usamos, nós chamamos de números decimais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são números decimais, os algarismos, tá? Vamos ler aqui. Acompanha a leitura aí.
Há muito tempo, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Vou aproveitar o gancho aqui para explicar uma coisa para vocês. Quando vocês estão lendo, vocês ignoram esses pontinhos aqui, ó, a vírgula, o ponto, vocês estão lendo muito direto, tá? Vamos ter cuidado. O que a prof já falou sobre a vírgula? A vírgula é uma pequena pausa no texto, né? Então você tem que respeitar. O ponto também é uma pausa um pouquinho mais longa. Presta atenção como a prof lê, tá bom? Há muito tempo, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Com os dedos das mãos, ficava mais fácil a contagem. Como temos 10 dedos, a contagem passou a ser feita em grupos de 10. Vocês perceberam a leitura da prof? Mais pausada, onde tinha vírgula dei uma paradinha, onde tinha ponto também. Isso é uma leitura pausada, compassada, onde você consegue ler e entender o que você está lendo. Então vamos começar a treinar isso, viu? Começar a cobrar isso na leitura de vocês. De novo, então, agora para a gente entender o que está falando o texto. Há muito tempo, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para... Ai, me enrolei. Há muito tempo, o ser humano descobriu que podia usar o corpo para contar e medir. Então, há muito tempo atrás, o ser humano percebeu que ele podia usar o corpo para fazer as contagens, contar as coisas. Começou com os dedos da mão, porque ele percebeu que contando os dedos da mão ficava mais fácil essa contagem. Com o tempo, eles perceberam que ficava fácil contar em grupos de 10. Nós temos 10 dedos, então vou contar de 10 em 10. Os hindus iniciaram essa maneira de contar e registrar a contagem. Então foram os povos hindus que começaram esse tipo de contagem, registrar a contagem em grupos de 10. Depois os árabes aperfeiçoaram esse sistema. E a partir desses algarismos que nós vamos vamos conhecer e utilizar todos os outros números. Então, com esses numerozinhos aqui, com esses algarismos, eu consigo criar todos os outros números. Ok? Ao fazer isso, estamos trabalhando com o sistema de numeração decimal. A palavra decimal vem de 10, tá? Então, olha só que interessante. As pessoas primeiro começaram a perceber que com os dedos elas conseguiam fazer as contas, quantificar. Perceberam que tinham 10 dedos nas mãos. Então, começaram a contar em grupos de 10 em 10, dezenas. E aí, foram com o tempo passando, as sociedades ali, árabes, hindus, foram modificando isso e chegou-se aos algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a partir desses algarismos, fazemos todos os outros números, tá? Muito interessante isso aqui. Vamos descendo. Representação, composição, decomposição e leitura de números até 999. A gente já estudou até 200, depois eu falei para a gente começar a estudar mais até o 500, pedi para vocês treinarem isso, espero que vocês tenham treinado. Se não, comecem a treinar, se você não conhece todos os números até 500 pelo menos, comece a escrever, a treinar, a procurar na internet, tá bom? Senão eu vou ter que ficar precisando fazer vocês escreverem de 0 a 500. Para quê? É só vocês estudarem, pesquisarem como que é o número 500, como que se lê, como que se escreve, tá bom? Mas nós vamos fazer atividades sobre isso também. Mas eu quero que vocês busquem também por conta própria. Vamos lá. Aqui nessa primeira caixa, eu tenho 100 canetas, 100 unidades. Na segunda caixa, eu tenho 10 canetas, 10 unidades. E aqui eu tenho uma caneta, uma unidade. Então, quando eu tenho uma caneta, o nome já está falando, uma unidade, é um só. Então, aqui nós temos a casa das unidades. Do 1 até o 9, né, nós chamamos de unidades. No caso, aqui eu tenho uma unidade. Aqui eu tenho um pacote com 10 canetas, são 10 unidades. Quando eu tenho 10 unidades, eu já não chamo 10 unidades, eu chamo o quê? Dezena. 10 forma uma dezena. Dezena. E aqui tenho 100 unidades. 100 unidades eu chamo de centena. Vou colocar aqui do lado.
centena. Então, essas são as posições decimais ou casas decimais. Centena, dezena e unidade. Unidade, 1 a 9. Dezena, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Centena, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. E aí já vai entrar na casa do milhar, que é o 1000. Mas vamos deixar quieto lá o 1000 por enquanto, tá bom? Então, vamos estudar aqui a casa da centena, dezena e unidade até o 999, tá bom? Vamos ler aqui. Deixa aí, depois eu apago. Marcelo comprou 3 caixas, 2 pacotes e 8 canetas vermelhas avulsas. Veja o número total de canetas representado com material dourado. Beleza. Então, o Marcelo comprou 3 caixas. As caixas aqui, ó. 3 caixas, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3 caixas. Que representa 100 unidades. 2 pacotes, ó, aqui os pacotes com 10. Ele comprou 2. 1, 2, 2 pacotes de 10. E 8 canetas avulsas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui esses quadradinhos estão representando as quantidades que ele comprou de caneta. Olha só. Número de canetas, 100. Peraí, deixa eu fazer melhor aqui. Vamos ver quantas canetas ele tem. Se aqui eu tenho 100, aqui eu também tenho 100, e aqui eu também tenho 100, vai dar quanto? 300. Então, nessas 3 eu tenho 300. Beleza? Aqui eu tenho 300, nessas 3 caixas. 100 mais 100 mais 100, 300. Os pacotes com 10, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Vai dar quanto? 20. Bacana. E aqui são 8 unidades. Agora, vou contar, somar tudo isso. 300 mais 20, 320. Mais 8, 328. Vocês entenderam o raciocínio? Vamos de novo? Ó, ele comprou 3 caixas, caixas de 100. Então, cada caixa tem 100 aqui. 100, 100, 100. Dá quanto? 300. Vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil, tá? Então, ele tem 300 canetas aqui. E ele comprou 2 pacotes que tem 10 cada um. 10 e 10 aqui. Dá 20. Coloca aqui. E 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloco 8 aqui, embaixo do 0. Vamos ver, então, quantas canetas ele comprou. 0 mais 0 mais 8, 8. 0 mais 2, 2. 3, não tem ninguém para somar, só repete. Tá aqui, ó, 328. Viu? Então, nós transformamos as imagens em números, fazendo o cálculo aí, somando as quantidades. Sempre lembrando que esse material maior vale 100, esse compridinho vale 10 e as caixinhas sozinhas valem unidades. Decomposição. 238 é igual a 300 mais 20 mais 8. Leitura, 328. Tá? Vamos descer aqui. O número 328 tem 3 algarismos. Quais são os algarismos? O 3, o 2 e o 8. Observe que a posição de cada algarismo no número é muito importante. Centena, o 3 vale o 300 lá, ó. Tá vendo? Deu 300 aqui, então nós colocamos o 3 para representar o 300, que são 3 centenas. 1, 2, 3, 3 centenas, 3 casas de 100. Dezena, nós temos 2. Essas 2 dezenas equivalem ao 20, que é esses 2 aqui, ó. Não deu 20? 2 dezenas, 2 dezenas. E o 8 são as unidades. Tá? Então, eu coloquei aqui nessa representação o número 328. O 3 representando as centenas, 300. O 2 representando as dezenas, que é o 20. E o 8 representando as unidades. Tá bom? Indique com quantas canetas Marcelo vai ficar nesses casos. A. Se comprar mais 2 pacotes de caneta. Então, aqui vocês vão ter que fazer o cálculo, tá? Ali em cima a gente já sabe que ele já tem 328, né? Vou colocar aqui do lado.
Ele tem 328 canetas. Na letra A, eu quero saber se ele comprar mais 2 pacotes, com quantas canetas ele vai ficar. Tá? Presta atenção, gente. Aqui é uma caixa, aqui é um pacote e aqui é uma unidade. Cuidado para não confundir, tá bom? A caixa é diferente do pacote e da unidade. A caixa vem 100 canetas, o pacote vem 10 e aqui é só uma caneta. Então, se ele comprar mais 2 pacotes, com quantas canetas ele vai ficar? B, se comprar mais uma caixa e uma caneta avulsa, ou seja, uma unidade, com quantas canetas ele vai ficar? Sempre tendo como base que ele já tem 328, tá bom? Então, se ele comprar mais uma caixa e uma caneta avulsa, com quanto ele vai ficar? C, se ele comprar mais 4 canetas avulsas só, 4 unidades de caneta, quanto que vai ficar? Tá bom? Então, vocês vão fazer o cálculo, pode usar esses espaços aqui do lado, que vocês pode usar, não tem problema. Se quiser apagar depois, mas não precisa, pode deixar aí, tá bom? No livro de vocês. Vamos de novo, então? Se comprar mais 2 pacotes de caneta. B, se comprar mais uma caixa e mais uma caneta. E C, se comprar mais 4 canetas. Tá? Vamos lá, continuando. Marisa comprou 6 caixas, 2 pacotes e 5 canetas avulsas. Legal. Então, aqui, ó, novamente, 6 caixas estão sendo representadas aqui pelas centenas, né? Porque cada caixa tem 100. Então, eu tenho 100 aqui, 100 canetas, 100 canetas, 100 canetas, 100 canetas, 100 canetas e 100 canetas. Certo? 600 canetas, porque são 6 caixas com 100, ó. 100 mais 100, 200, 300, 400, 500, 600. Beleza. 2 pacotes, cada pacote tem 10, que a gente já sabe, né? A gente já viu lá em cima. 10 e 10. E 5 unidades. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Então, quantas canetas a Marisa comprou? Olha a representação aqui que a prof já fez. Vocês vão ver e me dizer quantas canetas a Marisa comprou. Tá? 6 caixas, cada uma com 100. 2 pacotes, cada um com 10. E 5 unidades. Quero saber o total aqui. Quantos algarismos tem nesse número? No resultado aí que você vai encontrar, quantos algarismos tem? Algarismos, lembrando que é cada um dos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. São os algarismos. O número é quando eu junto vários algarismos e formo um número. Aqui na letra B eu quero saber quantos algarismos vai formar esse número e esse valor que você vai escrever aqui, a quantidade de canetas da Marisa. Complete o quadro. Aqui você vai colocar a quantidade de canetas da Marisa, colocando cada número na sua própria casa. Centena, dezena e unidade. D. Qual é o valor posicional do algarismo 6 nesse número? Depois que você colocar aqui os números, em cada um na sua casa, eu quero saber o valor posicional do algarismo 6. Você vai olhar onde o 6 vai ficar e você vai me dizer se ele está na casa centena, dezena ou unidade. E do algarismo 5? Mesma coisa, vai ver onde vai ficar o 5, vai me dizer se ele é de centena, dezena ou unidade. Como é a decomposição desse número em centenas, dezenas e unidades? Vamos voltar aqui em cima de novo, só para a gente ver. Ó, a decomposição é isso aqui, ó. Aqui do Marcelo, ele comprou 328 canetas. Então, 328, se eu for decompor, eu vou ter 300, mais 20, mais 8. 300, o 3 representa 300, o 2 representa o 20 e o 8 as unidades. Tá bom? Então, aqui é a mesma coisa. Quero saber como que vai ficar a decomposição desse resultado aqui que você vai encontrar no caso da Marisa. Você vai colocar aqui a resposta, quantas canetas a Marisa comprou, e aqui você vai colocar a decomposição desse número. E aqui na letra G, como que vai se ler esse número? Como que se escreve esse número? Em letras, tá bom? Tá? Continuando, então. Número 2. Usando desenhos de fichas. Relembre o código para representar os números com desenhos de fichas. Use as fichas da página 219 do meu bloquinho.
Lá no final do livro, nós temos uma parte, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Aqui, tá? Então, vocês vão recortar essa página, é a página 219, recortem esse materialzinho para vocês usarem nessa questão, tá bom? Página 219, recortem esse materialzinho para vocês utilizarem, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. 219, só 220 também, deixa eu ver. Acho que é só 219 mesmo, deixa eu só confirmar aqui. É só 219, tá bom? Depois que você recortar, você vai utilizar para fazer os cálculos que nós vamos ver agora, tá bom? O quadradinho verde representa 100 unidades, ou seja, uma centena. O palitinho representa uma dezena, 10 unidades, e o pontinho, uma unidade. Agora veja o número de alunos do período da manhã da escola em que a Laura estuda, representado com desenhos de fichas e complete. Olha aqui, ó, essa é a quantidade de alunos que estudam na escola da Laura. Eu quero que vocês representem esse número aqui, essa quantidade em número. Lembrando que os quadrados representam 100, os palitinhos representam uma dezena, 10, e os pontinhos representam unidades. Depois que você colocar o valor numérico aqui, você vai decompor o número. Coloca o número inteiro aqui e vai separando aqui. Quantas centenas, dezenas e unidades. E a leitura, como se escreve esse número que você encontrou. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais um outro aqui. Não. Tá, eu vou fazer o seguinte, só para dar uma luz para vocês, eu vou responder aqui qual o número que vai dar. E aí o restante você faz, tá bom? O número. Aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100. Vai dar 200. Vou colocar aqui 200. Esses duas placas de 100 vai dar 200. 1, 2, 3, 4 palitinhos valendo 10. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Aqui eu tenho 40. E aqui eu tenho 8 pontinhos. Então, vai dar 8 unidades. Pronto, representei aqui em números. Se eu juntar 200 mais 40 mais 8, vai dar 248. Posso armar a continha e fazer aqui do lado, tá? Mas só olhando assim a gente consegue identificar. 200 mais 40 mais 8, 248. Pronto, achei a resposta. Agora, com a resposta em mãos, eu quero que vocês decomponham o número, que também já está aí na cara a resposta. Olha aqui, o número já está decomposto aqui, ó. 248, 248. É só colocar ali. E como se escreve esse número, 248? Vocês vão escrever aqui, tá bom? Descendo. Complete com o que falta em cada item. Decomposição. Qual será o número que está decomposto aqui, ó? 100 mais 50 mais 4. Vai, cadê? Que número será esse que vai formar aqui, desse 100 mais 50 mais 4? Você vai colocar aqui. Desenho de fichas. Aí você pode usar suas fichas e representar aqui no quanto vai ficar. Tá bom? 100 vai ser um quadrado grande. Usa ali o que você recortou. 50, como é que eu vou representar? Quais são desses aqui que eu vou usar? E 4 também, tá bom? Representa ali, não precisa colar nem nada, só representa para você ver, tá bom? Número, vai colocar aqui o número que vai formar. E a leitura, ou seja, como se escreve esse número. B, 307. 307. Vai representar com as fichas que você recortou. Depois você vai colocar o número 307. E aqui a decomposição. 307, vou decompor. Vai ficar como? Quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades? Tá? C, número 370. Representa com as fichas, use as fichinhas para representar. Lembrando que não precisa colar nem nada, é só para você manusear. Depois a decomposição, 370. Como é que eu vou separar esses números? Entre centena, dezena e unidade. E a leitura, ou seja, como se escreve. Ok? Deixa eu ver. Esse aqui nós não vamos estudar, tá bom? Nós vamos falar de medida de tempo na próxima aula. Vamos ficar só aqui nessa página, tá bom? Até a questão 3. Então, nós vamos fazer aqui as atividades da página. Cadê?
16, 17, 18, 19 e 20 até a questão 3. E até, 20, até a questão 3, tá bom? Aqui na 4 não precisa fazer. Joia? Então, vamos para a arte agora, né? Vamos lá. Tá, aqui na aula de arte, nós vamos pegar o livro na página 10. Nós vamos fazer a leitura aqui desse texto, tá bom? Deixa eu colocar mais aqui na tela, mais centralizado. Eu vou lendo, vocês vão acompanhando a leitura, tá? Então, vamos lá. É na página 10 do livro de arte. Como os artistas escolhem os materiais com que farão suas obras? Por que será que eles utilizam determinados objetos e instrumentos e outros não? Você acha que desenhar com giz de cera é igual a desenhar com canetinha? Será que uma escultura de madeira é feita do mesmo jeito que uma escultura de pedra ou de metal? Será que os artistas usam todos esses materiais para fazer suas esculturas? Então aqui o texto ele começa com várias perguntas, vários questionamentos, né, para a gente refletir. Como que os artistas, as pessoas que fazem arte, como eles usam, como eles escolhem o material que vão usar para fazer as suas obras? Por que que eles usam aquele material e não o outro? Então essas perguntas fazem a gente pensar, será que é igual usar giz de cera e a canetinha ou o lápis de cor para pintar? A gente sabe que não, é diferente. Elas causam efeitos diferentes. Quando eu vou fazer se ele vai fazer uma escultura de madeira, ele vai usar o mesmo material para fazer uma escultura de pedra ou de metal? Não, a gente sabe que são materiais diferentes, então a forma de manusear, de fazer, de mexer é diferente, né? Na sua opinião, por que um músico prefere determinado instrumento musical? Será que tocar a mesma música com instrumentos distintos faz alguma diferença? O som de um piano é diferente do som de um violão? Será que conseguimos fazer sons e criar músicas usando pedras, pedaços de madeira, cascas de coco e materiais recicláveis, entre outros? Olha aqui, agora puxou mais para o lado da música. Um músico, ele tem uma infinidade de instrumentos para utilizar, mas cada instrumento tem o seu som. É distinto, ou seja, difere um do outro. O som do violão é diferente do som de uma guitarra, do som de um baixo. O som do baixo é mais grave, o da guitarra é mais agudo. Então, cada instrumento tem o seu próprio som. Mesmo que você cante a mesma música, se você usa instrumentos diferentes, a música vai ficar diferente, né? O músico ele consegue usar sons de objetos do dia a dia, do cotidiano. Será que eu consigo fazer um som batendo uma pedra, um pedaço de madeira? Então isso faz a gente pensar. A música ela tem uma variedade infinita. Pode ser feita de várias formas, usando diferentes instrumentos, tanto os instrumentos musicais convencionais quanto improvisados. Nós vamos ver isso depois. E no teatro, qual é a diferença de fazer uma peça teatral com bonecos, sombras ou pessoas? Faz toda a diferença. Um teatro de bonecos é diferente de um teatro onde as pessoas estão interagindo, onde só são as sombras interagindo. Então, cada forma, cada tipo de arte, cada forma que a pessoa vai fazer aquela coisa é diferente. O material, o meio é diferente. Então, dentro da arte, existem infinitas formas de você criar arte. Você pode usar diferentes materiais e diferentes estilos, e isso é o que faz a arte ser tão rica e tão variada. Vamos conhecer um pouco mais os materiais que podem ser usados nas artes visuais e na música. Assim podemos pensar sobre todas essas escolhas e como que a arte pode ser feita. Existem muitas possibilidades. Vamos lá. Então, os materiais das artes visuais. O nome já diz, hein? Arte visual é aquela que você aprecia a partir do olhar, da visão. Você vai analisar aquilo com os seus olhos. Então, os artistas se expressam por meio das artes visuais, usando desenhos, pinturas, colagens, esculturas. Para produzir suas obras, eles utilizam diferentes materiais. Vamos ver. Nessa primeira imagem aqui, ó, nós vemos que temos diferentes coisas, né? Temos pedra, temos argila, temos madeira. Então, aqui nós temos diferentes materiais para criar uma arte visual. Vamos ver o que está escrito aqui do lado. Argila, tinta, óleo, tecido, sucata, lápis de cor e papel são alguns exemplos dos mais variados tipos de materiais usados para fazer arte. O escultor romeno Constantin Brancusi, que nasceu em 1876 e faleceu em 1954,
Por exemplo, tinha em seu ateliê alguns desses materiais que utilizava para realizar suas obras. Na foto podemos ver sua reconstituição do ateliê do artista feita no Centre Pompidou, em Paris, na França, em 2015. Então aqui já é uma mostra de arte mostrando como que era o ateliê de arte desse famoso escultor aí romeno, Constantin. Então era como que era a sala de trabalho dele. Olha o tanto, a variedade de materiais que ele utilizava, né? Vamos descer aqui, página 11, né? Deixa eu ver, 11. Saiba mais. O Centre de Pompidou é um grande complexo multicultural que abriga diversas linguagens artísticas. Há espaço para artes visuais, música, literatura, entre outras manifestações artísticas. Além da produção do ateliê de Constantin Brancusi, o Centre Pompidou possui um museu, uma biblioteca e um centro de estudos e criação de música. Nossa, olha que lugar, olha aqui, ó. E bem diferente, né, gente? Se a gente for olhar a imagem, ó, deixa eu ver se dá para aproximar um pouquinho mais. É um local, assim, que já chama atenção porque ele já é uma estrutura totalmente diferente. Eu nunca vi um prédio assim, tenho certeza que vocês não. Então, já visualmente, o prédio já é uma obra de arte. Totalmente diferente a estrutura dele, bem legal. Muito bacana. Vamos descendo aqui. Veja nas imagens a seguir alguns dos materiais que os artistas visuais podem usar em suas obras. Será que você já usou algum deles? Vamos ver? Materiais naturais. Ó, aqui ele está usando argila. A argila é um material natural. Então, aqui ele está fazendo uma escultura de argila. Que legal. Do lado nós temos tintas industrializadas para quadros, pinturas. Então, tintas é um material muito utilizado dentro da arte visual. Materiais recicláveis também, a gente trabalha muito com material reciclável, né? Faz brinquedos, jogos, utiliza para outras coisas dentro de casa. Então, material reciclável também é uma fonte de arte visual. Tecido também é utilizado dentro das artes visuais. Tá? Então, e aí? Será que vocês já usaram alguns desses materiais? Ó, eu já usei tinta, tecido e material reciclável. Nunca usei argila, mas deve ser bem legal trabalhar, né? Então, pense aí vocês. O que vocês já usaram disso aqui? Ou se nunca usou, vocês têm vontade de usar algum desses materiais para fazer algum trabalho artístico? Pensa aí, tá bom? Vamos descendo aqui. Tá, antes da gente ir para essa daqui, nós vamos assistir um videozinho que fala um pouco sobre a arte mato-grossense, tá? Vou colocar aqui na tela, bem pequenininho o vídeo. Ele é antigo, vocês podem ver até pela imagem que ele é bem antigo, é uma exposição que conta a história da arte mato-grossense. Bem curtinho, vamos assistir. Contando a história da arte feita por artistas mato-grossenses, está em cartaz no Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal de Mato Grosso. No local é possível conhecer os períodos e estilos dos principais nomes das artes plásticas do estado, ao longo dos 40 anos da instituição. 35 consagrados artistas matogrossenses participam da exposição. Cada um apresenta de um jeito diferente o imenso estado onde vive, seja na figura da onça pintada, na viola de coxo em forma de mulher, ou no couro de boi criado em fazendas da região pantaneira. A criatividade está presente em cada traço, seja traduzida em telas, pedras e até pedaços de lata, algumas vezes pelas mãos de um mesmo artista. São artistas inseridos desde o começo do movimento nos anos 60, como por exemplo João Sebastião, Humberto Espíndola, Clóvis de Ligaray, Dalva de Barros. Pertencem a essa primeira geração que surgiram na segunda metade dos anos 60 e primeira dos anos 70. Segundo a curadora, 87 trabalhos foram selecionados para o evento. Eles representam a trajetória de 3 gerações de artistas do Mato Grosso, que desde a década de 60 lutam contra as barreiras da distância e isolamento da região, tendo conseguido contribuir significativamente com a revolução da arte brasileira e também fora do país. Nossa arte não é regional, é universal.
internacional. Embora fale de jacaré, de boi, de onça, de tatu, de cobras e lagartos, caititu, né? Que fala tudo isso, mas dentro de um conceito de plástica, porque o que vale é a forma. A exposição faz parte da programação do aniversário de 40 anos do Museu de Arte e Cultura Popular da Universidade Federal do Mato Grosso e ficará aberta para visitação do público até o dia 31 de julho. Neste período, outras atividades serão realizadas no espaço. Um dos motivos para comemorar é o projeto de ampliação do museu, que já está pronto e deve começar a ser executado até o ano que vem. Nós estamos comemorando este ano 40 anos de existência desse museu, que foi o Museu de Arte e de Cultura Popular, que começou esse movimento de artes plásticas de Mato Grosso, de trazer o artista de fora, fazer surgir, apoiar o surgimento, o aparecimento de artistas do local e fazendo questão de fazer o artista também permanecer no lugar. Porque antes desse museu, todo mundo que queria ser artista, a primeira medida era ir embora para fora daqui, porque não vingava, entendeu? Então a grande ideia do museu é fazer a arte distante desse lugar de Cuiabá, distante 2.000 quilômetros do mar, provocar uma arte atualizada e uma arte com o discurso da nossa espacialidade, porque a pintura é a arte do espaço. E então, espaço nós temos muito aqui em Mato Grosso. Então, algo que representasse a reflexão da terra. Pronto. Voltando aqui. Tá? Então ali, né, um vídeo que ele mostra um pouco da arte de Mato Grosso. Eu procurei um vídeo mais recente, mas eu não achei, não tão curto assim, resumido, mas ele dá uma ideia da riqueza que é a arte mato-grossense, né, a referência, falando sobre os animais, sobre a cultura, os povos indígenas. Isso é muito legal. Então nós temos uma região muito rica, artisticamente falando. Tá? E agora nós vamos conhecer um pouco de materiais na música. Como que a gente produz música? Com som, melodia, ritmo. Vamos ver. Há muitos artistas, deixa eu aumentar aqui, que se expressam por meio da música e dos sons para produzir suas obras. Há muitos artistas que se expressam por meio da música e dos sons. Para produzir suas obras, eles utilizam diferentes materiais e instrumentos. Olha essa imagem aí. As crianças estão num evento musical, uma apresentação musical, e eles estão usando latas. Como se chama isso aqui mesmo? Chega a ser um tambor, né? É um galão aqui, né? Parece que ser de plástico, que pintado. Então, eles estão usando instrumentos recicláveis para fazer som. Bem legal. Você sabia que podemos produzir sons com os mais diversos elementos? Conheça alguns deles. O que mais será que podemos usar? Temos materiais naturais, como a casca do coco, que é bem dura, então produz um som bem legal. Objetos do dia a dia, panela, colher. Materiais recicláveis, lata, vidro, produzem sons bem legais. E o corpo humano, que nós já fizemos algumas atividades, né, produzindo som com o corpo, né? E que outras coisas será que a gente pode usar para produzir sons, para criar música? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui o negócio. Tem? Tá. Para ter como exemplo, vou mostrar para vocês um vídeo agora que é do Tiqueque, que sei que vocês gostam bastante, que mostra um pouco do uso de instrumentos do cotidiano, objetos do cotidiano para produzir música, tá bom? Espera aí. Quem aqui gosta de comer muito? Você gosta? Mas tem que comer muito mesmo. Ah, a gente aqui do Tiqueque, a gente também adora, viu? Comer muito. E sabe por quê? Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come em prato fundo é o dó. Se como tanto aprendi com a minha avó, na minha casa só se come em prato fundo é o dó. A minha mana para esperar o almoço
almoço come casca de banana, depois engole o caroço. E o meu titio faz vergonha a todo instante. Foi ao circo com fastio e engoliu um elefante. Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo é o dó. Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo é o dó. A minha tia já engoliu uma fruteira. Estou vendo ainda o dia que ela almoça a cozinheira. E depois disso leva sempre a dar palpite. Toma chumbo derretido pra abrir o apetite. Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo é o dó. Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo é o dó. Meu bisavô, que era um índio botocudo, devorou a tribo inteira com pajé, cacique e tudo. E a minha tia que come a la portuguesa reduziu 2 bois a pó e ainda quis a sobremesa. Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo é o dó. Se como tanto, aprendi com a minha avó. Na minha casa só se come em prato fundo. Na minha casa só se come em prato. Na minha casa só se come. Na minha casa só se em prato fundo é o dó. Pronto, né? Então vocês viram só? Eles fizeram música usando instrumentos improvisados, panela, colher, tem um que é aquele de bater bolo, então, e criou um ritmo, uma melodia, um som bacana. Então a gente consegue fazer música com diferentes instrumentos, além da percussão corporal, que é que a prof já falou com vocês, a gente já treinou algumas vezes, que é o som do próprio corpo, tá bom? Nós vamos fazer mais pra frente uma atividade bem legal, onde nós vamos usar diferentes instrumentos do cotidiano, objetos do cotidiano para fazer sons, tá bom? Mais pra frente um pouquinho, eu vou organizar uma atividade bem legal sobre isso, tá? Deixa eu só olhar aqui se tem alguma atividade aqui pra gente fazer. Tá, essa atividade aqui é bom para fazer durante a aula, então eu vou deixar ela quietinha, tá? Então aqui em artes hoje a gente só falou um pouco mais sobre as artes visuais, os materiais que nós podemos utilizar para criar arte, além da musicalização, tá bom? Então é isso, gente, boa atividade para vocês de matemática, espero que vocês tenham entendido um pouco do conceito aí de arte, dos instrumentos e materiais utilizados na arte, e amanhã, na aula presencial, todo mundo lá presente, quero ouvir o que vocês conseguiram fazer aí, hein? Quero saber se vocês entenderam o que foi falado nessa aula gravada aqui, tá bom? Beijo, boa atividade para vocês e até amanhã.